Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Meu nome é Leonardo Goltara. Hoje nós vamos falar sobre insegurança no plantão. E para me acompanhar, sempre ela, minha parceira de alguns anos já aqui no Pod, Luísa Brown. Bem-vinda, Lu. Fala pessoal, vamos para mais um, né, Léo? Vamos para mais uma. Lu, você já sentiu insegurança para dar plantão? Nossa, e muito, Léo. E muito. Eu acho que esse foi um ponto-chave para eu escolher a especialidade, a medicina de emergência, assim, né? Porque ninguém está livre de se sentir inseguro ao dar um plantão. Cara, a verdade é que as faculdades não preparam a gente. É bizarro isso. Mas, sim, todo médico, uma raríssima exceção aqui, outra colar, todo médico vai dar plantão na emergência. Porque ponto. O cara passou na residência. Ele passou na residência e vai dar plantão na emergência para complementar. Ah, mas eu fui pro serviço militar. Você vai pro exército e vai dar plantão na residência para complementar. Tudo deu errado, você tem que voltar pro plantão para poder Não passei em recomeçar. lugar nenhum, você vai dar plantão. Ah, eu tenho medo de dar plantão, eu vou para atenção primária na saúde. Cedo ou tarde, o prefeito vai te mandar dar plantão para ajudar na escala, você vai acabar dando plantão. Plantão é uma realidade inescapável, assim, para 99,9% dos jovens médicos. Mas apesar de ser uma realidade, se você for puxar a carga horária de internato, 15% da carga horária de internato é de emergência. 85% é de outras coisas. E a gente não vai ficar aqui discutindo diretriz curricular, não é o objetivo desse episódio, mas é um absurdo, porque a gente não vai formar e fazer parto, a gente não vai formar e... Fazer puericultura. A puericultura talvez até faça na atenção primária à saúde, mas não vai ficar decorando tempo cirúrgico ou prescrever infliximab, nada disso. Você vai formar e vai dar plantão. Basicamente você vai fazer ou atenção primária em saúde ou emergência. E recentemente, Léo, eu até julguei uma faculdade, enfim, sem citar nomes, mas fizeram um post de um grande investimento dessa faculdade. Eles compraram um simulador de cirurgia por vídeo. E aí os internos estavam encantados e fazendo aquele stories instagramável de que eles estavam ali operando por vídeo. E aí a única coisa que eu pensava era: a faculdade não investe em bons preceptores lá na frente, lá na porta, e em alguém pra segurar na sua mão e falar: vai que eu tô com você. Intubação. E um manequim para fazer intubação, para fazer RCP, para poder fazer uma drenagem de tórax ou um acesso guiado que seja. Mas é porque é isso que você está falando. O manequim, o simulador de vídeo, laparoscopia, é instagramável. É instagramável, mas a gente não vai... Quando você fez uma cirurgia por vídeo? Nunca! E nunca vai fazer. Graças a Deus, detesto cirurgia. E não vai, se você não for cirurgião. E vou te falar mais, nem o R1 de cirurgia vai fazer. Nem o R1 de cirurgia vai fazer a cirurgia do vídeo. Não basta você só querer ser cirurgião. Não basta. São caminhos árduos. Então, assim, é o sub do sub que não vale a pena. E aí, por que eu amo o nosso projeto? Quando eu falo de raiz, é porque é isso, eu sinto falta disso. Quando eu vou dar uma aula na faculdade, eu falo: cara, vocês leem o que está escrito aqui no livro. E vocês não conseguem raciocinar na frente do paciente. Sabe a dose, sabe que tem que não sei o quê, mas eu não consigo juntar o Lé com o Cré, então falta raciocínio. E é justamente por esse hiato na formação médica que existe o emergência raiz e que existe a insegurança no plantão, que é real, a culpa não é sua, o sistema é feito para te deixar inseguro, o sistema é feito para te deixar mal. Então, a insegurança no plantão é real e a insegurança no plantão ela é sistêmica. Agora, tem solução. O primeiro passo para a solução, Lu, não adianta fugir, é preparo técnico. Tem que estudar os assuntos que vão aparecer no plantão. Se você não sabe a fisiopatologia básica
de um AVC, que um AVC é uma artéria que está obstruindo e isso impede o fluxo sanguíneo para o cérebro, se você não sabe o básico, não vai ter segurança no plantão nunca. Agora, o preparo técnico somente não resolve. O estudo, o apuro das enfermidades somente não resolve. Porque o método clássico que nos ensinaram na faculdade, ele não serve para o pronto-socorro. Sabe aquele método clássico? A boa e velha anamnese. A anamnese anamnese lá do grego, a gente aprende, né? Trazer à tona a memória das coisas que aconteceram. A anamnese a gente tem que fazer sempre. Mas a anamnese clássica, aquela de queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar, hábitos psicossociais. Se for criança, história gestacional. História gestacional. O cara tomou um tiro, você falta pouco perguntar quanto foi o Apgar dele ao nascer. Ou se ele está vacinado para tétano. Sabe? Aí depois que você faz tudo isso, você faz revisão de sistemas, aí depois você faz exame físico, crânio caudal completo, e aí depois você faz hipóteses diagnósticas, pelo menos 3, e aí você vai pedir exames complementares para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Aí depois você volta e reavalia os exames complementares. Aí você fecha o diagnóstico. Faz uma impressão. E só aí você vai prescrever o tratamento. É lindo na teoria, né, Léo? É clássico. É clássico, é lindo. Funciona muito bem, obrigado, para aquele ambiente clássico. O que eu chamo de ambiente clássico? Consultório. 1 hora de consulta. 1 hora de consulta, 5 páginas de anamnese. Né? Todo mundo já fez a sua anamnese de 5 páginas. Paciente não está agudo, então se você tiver dúvida, você pede exame, manda ele fazer o exame, ele volta semana que vem com o resultado do exame. Para esse cenário clássico de paciente não é agudo, de pode pedir exame para voltar na semana que vem. Um paciente de cada vez, você não precisa atender vários pacientes ao mesmo tempo. Cada um tem seu horáriozinho ali. Cada um tem seu horáriozinho, você tem meia hora, 1 hora para dedicar para o paciente. Nesse cenário clássico, a estratégia clássica funciona. O problema é que o pronto-socorro não é um cenário clássico. Você não tem 1 hora para cada paciente. É um cenário, eu diria, extremo, Léo. No pronto-socorro você não tem 1 hora para cada paciente. No pronto-socorro você não tem todos os exames complementares à sua disposição. O paciente é agudo, você não tem oportunidade de vai para casa, faz exame e volta semana que vem. Ou então toma esse remédio, se não melhorar você retorna. O pronto-socorro, os doentes chegam ao mesmo tempo, 1, 2, 3 doentes chegando ao mesmo tempo, ou quase que simultaneamente. Então, assim, não adianta usar essa estratégia clássica para um ambiente que não é clássico. E a gente, nosso grupo, né, Lu, a gente propõe uma estratégia alternativa para vocês. Alternativa para quê? Para você justamente juntar com aquele preparo que eu falei, não adianta nenhuma técnica se você não tem preparo. Mas eu conheço muita gente que tem muito preparo e continua inseguro. Gente que estuda pra caramba, senta o rabo na cadeira e continua inseguro. Está inseguro por quê? Porque está usando a técnica errada, está usando o método errado no ambiente errado. No ambiente errado. Ah, mas esse está falando mal do clássico. Não estou falando mal do clássico. Estou falando mal do clássico aplicado para a emergência. É diferente. Na emergência, a gente tentou colocar isso na forma de mnemônico, né, que a gente chamou do método teste. Fantástico, inclusive. Método teste de avaliação dos pronto-socorro, né? Onde a gente passa por triagem, estabilização, simplificação com sindromização e tratamento. Isso facilita tudo, né, Léo? Porque além de te deixar mais seguro na tomada de decisão, você consegue ajustar as condutas de acordo com a sua avaliação, né? A gente fala que na medicina de emergência, no pronto-socorro, a gente lida por prioridades, né? Exatamente. Na metodologia teste, na medida que você vai encontrando problemas, você já para e trata. Exatamente. Você já para e interrompe ali e trata, mesmo sem concluir a sua anamnese.
Aquilo que a gente sempre fala muito, Lu, nós emergencistas, que medicina de emergência não é sobre o que o paciente tem, não é sobre o diagnóstico do paciente, é sobre o que o paciente precisa. E precisa naquele momento, né? Exato. Então não é o que ele tem, não é o diagnóstico, é o que ele precisa, é a estabilização. Uma vez que está estabilizado fora de risco, o diagnóstico é muito bem-vindo, mas não é sequer obrigatório. O diagnóstico é um bônus. Em medicina de emergência, o diagnóstico etiológico é um bônus. Quando ele vem, ajuda bastante, mas se ele não vier, a gente se vira mesmo sem ele, porque a gente sabe fazer triagem, estabilização, sindromização, simplificação com sindromização e tratamento na medida que as coisas vão acontecendo. Então esse mnemônico aí, Léo, coloca pra galera aí, mnemônico teste, né? Esse T... Triagem. O que a gente vai fazer em triagem? O paciente chegou com uma queixa aleatória qualquer. Por exemplo, fala uma queixa aí, Lu. Dor no peito. Dor no peito. O que a gente vai fazer no mnemônico teste? Dor no peito, a gente vai se alertar para red flags. É triagem. Você precisa triar se essa dor no peito é grave ou não é grave. Se você tem uma red flag ou não tem uma red flag. Então você vai perguntar especificamente sinais de alerta sobre dor no peito. E por isso o preparo, né? Porque você precisa ter esse conhecimento. Então, dor no peito. Ó, nem combinamos, hein? A Lu jogou no fogo aqui agora. Dor no peito, sinais de alerta, vamos lá. Fatores de risco cardiovascular. Luísa, você fuma? Não. Bebe? Sim. Um pouco, médio, muito? Socialmente. Tá bom. Pratica esporte? Sim, 2 vezes na semana. Tá ok. Tô vendo que você tá no IMC invejável. Quantos anos você tem? 30. 30. Tá fora de fator de risco. É mulher. Beleza, já fiz mais ou menos um perfil. Tem alguma doença que você saiba, que Não. você tome tratamento? Beleza. Tem um perfil de baixo risco cardiovascular. Aí, ó, vamos continuar procurando red flag. Essa dor no peito começou quando? Começou hoje. Hoje. Ela é tipo o quê? Uma pontada, um aperto, uma queimação? É tipo pontada. Tipo pontada. Você consegue botar o dedo onde é que tá doendo? Ah, às vezes dói aqui assim, às vezes dói aqui. Quando respira fundo... Piora. Então, a dor que é ventilatório dependente, tipo pontada, que ela consegue apontar, a gente vai procurando red flag, especificamente por red flag, tá? Em caso de dor no peito, um copo d'água e um eletro não se nega para ninguém. Eu não preciso terminar a anamnese para decidir que eu vou fazer um eletrocardiograma dela, mesmo que seja de baixo risco. Então, T de triagem. Falou a queixa, você já começa a triar, você já começa a procurar red flag. E aí você tem que ter preparo técnico para saber quais são as red flags. Se a Luísa fala assim, não, eu tô com uma dor que é tipo queimação. Opa, peraí. Ou então ela fala assim, não, eu tô com uma dor no peito que, sei lá, que irradia para membros. Às vezes é a Luísa que não tem 30, mas tem 60 anos. É a Luísa que foi tabagista a vida inteira, que é hipertensa diabética, dislipidêmica. É a avó Luísa. É a avó Luísa, que você visualmente olha para ela e ela tá ali sudoreica, meio estranha, pele meio pegajosa. Exatamente. Então, não precisa de mais nada, né? Presta atenção, ao contrário da anamnese tradicional, a anamnese guiada por red flags leva 2 minutos. Não marquei o tempo não, mas ele deve ter gastado 2 minutos aqui explicando, hein? Explicando para o podcast. E aí você faz isso e você pega mais ou menos uma historinha ali, uma dor no peito que começou hoje, tipo pontada, que piora com a respiração. Você já decidiu por fazer um eletro, porque na medida que você vai perguntando, você já vai decidindo as coisas. E aí quando a gente vai para o exame físico, que a gente chama da letra E do nosso método teste com... né, com E maiúsculo, com 4 letras só, né, TEST. Método teste, o segundo passo é estabilização.
O que é estabilização? É fazer um exame físico não completo, com todas as manobras semiológicas possíveis e imagináveis. É buscar por sinais de instabilidade clínica, que a gente elencou como 10 sinais, né, Lu? Dentro daquela queixa. Dentro daquela queixa. O que é isso? É um exame físico guiado, direcionado, que você faz rápido. Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura. Os 4 sinais vitais clássicos. Soma isso, os novos sinais vitais: dor, oximetria, tempo de enchimento capilar. Soma isso, débito urinário e nível de consciência. E uma glicemia, um copo de água, não se nega para ninguém. E por fim, uma glicemia capilar. Se o paciente tem frequência respiratória, frequência cardíaca, frequência respiratória cardíaca, pressão arterial, enchimento capilar, temperatura, nível de consciência, débito urinário, glicemia, já falei, qual falta o tempo de enchimento capilar, temperatura, dor controlada. Se tem todos esses sinais adequados, esse paciente, você pode afirmar, esse é um paciente, do ponto de vista do exame físico, é um paciente estável. Posso respirar. Pode respirar. Tá, Goltara, mas tem um paciente, então, que eu passei pelo T da triagem, dos red flags de história, passei pelo E de estabilização, também não achei nenhum red flag de exame físico. Esse paciente talvez nem seja de pronto-socorro. É verdade. Talvez nem seja de pronto-socorro. Se ele não for, eu posso fazer a anamnese clássica com ele? Talvez você possa. Se você tiver tempo, se o pronto-socorro não estiver lotado, se a sua fila não estiver esborrando, talvez você possa converter para uma anamnese clássica de história familiar, história psicossocial. Mas o mais importante você já fez, que era literalmente você eliminar coisas graves primeiro. Medicina de emergência é isso, é você pensar primeiro no pior e sair eliminando as coisas. E aí depois você vai vendo os diagnósticos diferenciais. Fez isso, passa para o S, que é síndrome. É uma síndrome de dor torácica, né? Que a gente vai investigar com eletro, eventualmente troponina, exame físico. Um caso como a Luísa jovem, eu nem pediria troponina. Um paciente com eletro normal, a gente já pararia a investigação por ali e daria um anti-inflamatório, um analgésico. Por outro lado, a avó Luísa, talvez a gente fosse pedir uma troponina, seriar, internar para fazer um protocolo de dor torácica. Então você toma as decisões de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida, e isso traz segurança. Porque você está partindo não do clássico da anamnese, mas sim de o que é mais grave, o que eu preciso fazer. E outra vantagem do método teste, Lu, é que na medida que você vai identificando red flags, você já para e age. Então, assim, Dona Luísa falou que dor no peito, você já parou e agiu pedindo eletro. Identificou, tratou e reavaliou, né? Na hora. Você nem passa para o próximo passo do mnemônico. Você viu que a Dona Luísa está com hipoglicemia, você nem faz mais nada, você já para e pede a glicose. Você viu que ela está com um febrão de 39, você já sabe que você vai provavelmente ter que pedir cultura e fazer um antitérmico para ela. Né? Porque nem só antitérmico não diminui mortalidade. Nem só daquilo que diminui mortalidade viverá o homem. O tratamento é feito também de coisas que não diminuem a mortalidade, mas que ajudam, dão conforto, dão dignidade, dão bem-estar, também faz parte do tratamento, né? E quando seguir o raciocínio, Léo, porque isso é um protocolo, né? Criado aí, patenteado, emergência raiz, mas é protocolar. Então, se você segue o passo a passo, você consegue abarcar tudo por prioridade, intervindo por prioridade e conseguindo reavaliar esse paciente com calma. Até para poder direcionar. Às vezes eu estou de plantão na porta, mas eu tenho o suporte de um emergencista, eu já identifiquei que é uma dor torácica, mesmo que eu não tenha feito um eletro ainda, mas é uma dor torácica num paciente alto risco. E a gente sabe como que isso fala a favor. Então é o momento de que esse paciente já não é mais para mim. Vou mandar ele para emergência, vou monitorizar ele na emergência. Então tudo isso já vai te dando os caminhos aí, as portas do seu pronto-socorro, né?
Sim. E aí, por fim, depois que você fez isso tudo, você pega, junta isso numa síndrome, que você... mas eu não sei o nome das síndromes. Inventa. Síndrome de dor torácica. É uma síndrome respiratória. É tosse, febre e quadro gripal. Síndrome respiratória. Mas começou de uma hora para outra. Síndrome respiratória aguda. Mas começou de uma hora para outra e o paciente está com a cara ruim. Síndrome respiratória aguda grave. É assim que faz. Síndrome a gente inventa o nome. O paciente está todo inchado. É uma síndrome edemigênica. Conjunto de sinais e sintomas. É um conjunto. Bota o nome. Você pega aquela história de 10 linhas que o paciente conta, pega as, palavras-chave, igual a gente faz com artigo científico. Quais são as palavras-chave? Aí você separa 4, 5 palavras-chave, tira daquelas 10 linhas, transforma em 4 palavras-chave, junta, fala, eu preciso achar um diagnóstico que englobe essas 4 palavras-chave. Disúria, febre, mal-estar e sudorese. Pronto, 4 palavras-chave, já estou pensando aqui em infecção urinária. Tosse, febre, dor torácica e catarro. Já estou pensando aqui em pneumonia, Covid. Rebaixamento do nível de consciência, desvio de rima. Já estou pensando aqui em AVC. Dor torácica com diabetes. Já estou pensando aqui em infarto. Síndromes são isso. É transformar várias linhas em 3 ou 4 palavras e juntá-las num grupo simples para a gente achar um diagnóstico. Que não é o mais importante, é apenas para que você seguir para tratar. Exatamente. E aí parte para a parte do tratamento. Lembrando que a todo momento nessa metodologia teste, identificou um problema, intervém. Nem passa para frente. Identificou uma red flag na anamnese, já intervém. Identificou uma red flag no exame físico, no ED, exame físico, já intervém. Identificou uma red flag sindrômica, já intervém. E no tratamento a gente vai tratar. E quando a gente vai tratar, nessa metodologia teste, muitas vezes a gente vai tratar sem diagnóstico. Porque o diagnóstico é muito bem-vindo, mas o diagnóstico é um bônus. Tratar sem diagnóstico, como assim, Goltara? A gente categorizou por síndrome. Então, daquela síndrome, quais são os diagnósticos mais comuns? A, B e C. Aí você só precisa fazer uma pergunta. O paciente pode esperar? Se o paciente pode esperar, você vai pedir os exames para diferenciar A de B de C. Se não pode esperar, você vai tratar A, E, B e C. Empiricamente. E depois faz os exames e depois ajusta. Suspende o tratamento de A e de C, fica com B, suspende os 3, depois você pensa. Então, nesse T de tratamento é muito simples, tem basicamente uma pergunta. O paciente pode esperar ou não pode esperar? Se ele puder esperar, a gente vai atrás de fazer o clássico, diagnóstico primeiro, tratamento depois. Se o paciente não puder esperar, tratamento primeiro, do que é mais comum, diagnóstico depois, com ajuste do tratamento depois do diagnóstico. Decidiu que vai fazer tratamento primeiro? Perguntas subsidiárias, perguntas subjacentes. Precisa ficar internado? Se precisar ficar internado, precisa ficar na UTI? Ou na sala vermelha? Se eu for fazer alguma medicação, precisa ser na veia? E aí você vai organizando esse pensamento. E quando junta preparo técnico, estudo, conhecimento das doenças, com a metodologia certa para você usar no pronto-socorro, isso traz segurança no plantão. Isso traz segurança no plantão. A insegurança do plantão advém da falta de preparo junto com a técnica errada para aquele ambiente. E é por isso que a gente fala, né, Léo? O plantão tranquilo não é sorte, é técnica, porque é esse tipo de técnica que a gente bate na tecla, né? Sim, agora, por que as pessoas não mostram isso? Por que as pessoas não ensinam isso? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que a nossa missão aqui no Emergência Raiz é essa. É desmistificar a medicina para que você possa ter todo o esforço, porque isso é frustrante. A pessoa estuda, se mata e não consegue evoluir.
Cara, se você está se matando e não está conseguindo evoluir, a culpa não é sua. A culpa é do sistema. Esse sistema está errado. Esse sistema de ensino que valoriza tempo cirúrgico, da cirurgia, de redução de hérnia, ser mais importante do que raciocínio clínico no pronto-socorro. Não é, me desculpem os cirurgiões, não é. Recém-formado não tem que saber tempo cirúrgico de hérnia, porque ele não vai operar hérnia. Quem vai fazer isso é cirurgião. Raciocínio clínico, raciocínio de emergência é 1000 vezes mais importante. Mas ninguém fala disso. Então, se você está ouvindo a gente, está frustrado, bem-vindo ao clube. É você e toda a torcida do Flamengo. Estamos todos frustrados, todos não, porque eu não sou torcedor do Flamengo. Mas os médicos estão todos frustrados porque estão tentando usar técnica clássica para um ambiente que não é clássico. Preparo e técnica. A junção dessas duas coisas faz você perder o medo de dar qualquer plantão. Sem mais. É isso. Se você quer conhecer mais sobre as técnicas que a gente ensina aqui no Emergência Raiz, não só o método teste, mas o método plantão perfeito, as técnicas de gerenciamento do plantão, os dispositivos de engenharia do plantão, os dispositivos de valorização do plantão, eu convido você a conhecer os nossos cursos, a seguir o nosso podcast e acompanhar o nosso grupo, que nós somos 4 emergencistas apaixonados por simplificar a sua vida, por salvar vidas, por multiplicar aquilo que a gente já faz no dia a dia com os pacientes, esse Brasil afora, através da educação, através do ensino. Foi um grande prazer, Léo. Obrigada. Prazer sempre meu, Lu. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.